Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, invada os nossos corações e permaneça em nós. Gratidão à casa pelo convite. Gratidão a todos os corações que, quando a gente chega aqui, nos acolhem com sorrisos amorosos, com braços calorosos, com almas assim, de uma afeição, de um magnetismo indescritível. É sempre muito bom estar aqui. E eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre um tema interessantíssimo, que é a medida do justo. Nós acabamos incorrendo num pequeno equívoco quando a gente se debruça sobre o Sermão da Montanha, e em uma das bem-aventuranças nós vamos encontrar a palavra justiça. E o pequeno equívoco que nós cometemos é interpretar essa palavra pelo conceito que nós temos de justiça, principalmente dos dias de hoje. Então eu queria pedir a vocês, inicialmente, que cada um pensasse qual é o conceito que você tem sobre justiça. Pergunte-se o que você imagina que é a justiça para você. Como que deveria ser a justiça no mundo de hoje. E o que é que você está fazendo para realizar essa justiça? Porque uma das coisas que nós mais fazemos é conceituar as coisas. Nós temos conceitos, nós temos uma capacidade impressionante de apontar, de criticar, de identificar os equívocos, os erros, tudo aquilo que está fora da gente. Mas nós não conseguimos ter a mesma capacidade de buscar, observar todas essas coisas dentro de nós, que é o grande desafio da criatura. E no segundo momento, verificar o que é que nós podemos fazer para corrigir todas essas coisas em nós. Porque quando nós conseguimos identificar um equívoco, um erro no outro, verdadeiramente nós temos isso em nós. Mesmo que a gente não consiga aceitar. Inicialmente a gente não consegue aceitar. E aí eu vou fazer uma observação bem simples. Procurem ver em vocês, ao redor de vocês, né, junto da família ou no local de trabalho, o local onde você tem um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que eles são mais caras. Imaginem aquela pessoa que mais te é cara. Aquela pessoa que mais te dá trabalho. Aquela pessoa que mais te chama atenção. Aquela pessoa que mais te traz momentos de tristeza, de angústia, de aborrecimento, de intolerância, de chateação. Esses sentimentos mais pesados da alma. Se eu disser para vocês que essa pessoa é o melhor professor que você pode ter, o que você diria? Essa criatura, essa bênção que está na sua vida, é o melhor professor que você pode ter. Garantido pelo Pai, cujo amor, misericórdia e justiça são infinitos. Então imagine que aquela criatura que é o objeto da tua inquietação, ela tem um outdoor mostrando para ti que a inquietação está verdadeiramente em ti e não nela. É a oportunidade que você tem de corrigir em você tudo aquilo que te incomoda naquela criatura. E muitas vezes a gente ignora. O filho problema, o companheiro trabalhoso, o pai ou a mãe difícil, teimoso, aquele tio, aquele primo, aquele colega de trabalho, aquele amigo da casa espírita, aquele que a grande maioria das vezes nos apresenta um sentimento de rejeição, de repulsa, é exatamente o melhor professor que eu tenho hoje aqui na Terra. E o que a gente faz muitas das vezes? Nós nos afastamos. Se temos a oportunidade de evitar o contato com aquela criatura, a gente evita o contato. Pera, vem almoçar na minha casa hoje de manhã, tal, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um lanche e tal.
Primeira coisa que a gente pensa, ixi, será que aquela figura vai? E se for, é capaz de eu não ir, eu dou uma desculpa, dou um jeitinho para mim. Mas aquela figura é exatamente o que eu preciso identificar em mim, corrigir em mim. E isso é difícil para que a gente consiga aceitar. Você imaginar que hoje nas redes sociais, aquilo que te incomoda é o que você precisa corrigir em você? Que um comentário de um colega é o que muitas vezes você rejeita, você exclui ou você bloqueia. Se aquilo te incomoda é o que você precisa corrigir em você? Quantos de nós para observar isso? Para refletir sobre isso? Em Mateus capítulo 5, e aí eu vou pedir permissão a vocês para fazer uma breve leitura. Jesus traz para a gente, eu diria assim que o suprassumo dos ensinamentos dele. A partir das bem-aventuranças, nós vamos ter o resumo do que a criatura precisa fazer para chegar ao reino dos céus. A primeira bem-aventurança é a da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde? Aí eu vou pedir a vocês que cada um de vocês imagine qual é o seu conceito de humildade. Então, humildade é aquela pessoa que não fala, é aquela pessoa que não rebate, é aquela pessoa que não questiona, que não argumenta, é a pessoa que entra muda e sai calada do ambiente. Não tem umas pessoas assim que entram muda e sai calada? A pessoa entra e você nem vê. Entra disfarçada e sai a francesa. O que é o humilde? O humilde é o pobrezinho, é aquele que não exige nada para ele, é aquele que não usa roupa de marca, é aquele que não troca carro todo ano, é aquele que não exibe alguma coisa no Facebook. O que é humilde? Humilde é aquele que se contenta com tudo, que não reclama de nada. Qual é o conceito que eu tenho da humildade? O primeiro ensinamento de Jesus aqui na Terra foi sobre a humildade. A forma como ele nasceu demonstra pra gente que ele, o governador espiritual da Terra, mostra que a primeira lição que a criatura precisa traçar, aprender, é a da humildade. E diferentemente do que a gente imagina, muitos de nós imaginam do que seja a humildade. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar na internet, a humildade é característica ou qualidade daquele que sabe o seu tamanho. Nem mais, nem menos. É bem diferente do que a gente imaginou do que seja humildade. Imaginando então que Jesus atingiu o topo da escala evolutiva a que nós espíritos estaremos destinados também, e tendo como característica a humildade, nós vamos imaginar que ele sabe verdadeiramente o tamanho dele, nem mais, nem menos. Então, por exemplo, caminhar sobre as águas, curar os cegos, curar os aleijados, aquilo não é nada do maravilhoso. Porque um espírito dessa envergadura sabe exatamente o tamanho dele. Primeira bem-aventurança é da humildade. A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Me digam vocês se nós estamos ou não vivendo tempos de aflições. Em todos os setores dos relacionamentos da criatura humana, nós estamos vivendo momentos de aflições. Nós vivemos momentos de aflição individual, no momento de escolher uma carreira que nós vamos trilhar, no momento de escolher um emprego, no momento de manter o emprego, no momento de perder o emprego, de iniciar um novo relacionamento, de manter o relacionamento, de terminar um relacionamento. Todos os momentos da criatura hoje são de aflições. Inclusive, se há algum tempo atrás nós tivemos a tuberculose como a doença do século, ou do milênio até,
Nós temos hoje a depressão como a doença do século. Jesus já havia se antecipado a isso e nos deixou uma dica. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Nós estamos ou não cansados? O interessante é que a gente passa um final de semana em casa descansando. Se você quiser se deitar na sexta-feira de noite e se levantar só na segunda-feira de manhã, passar o final de semana todo descansando, segunda-feira de manhã você se levanta e está cansado. É um cansaço que a gente não consegue explicar, até descansando. É uma exaustão, uma falta de esperança, uma falta de energia para realizar as coisas, que muitas vezes nós não conseguimos nem explicar. Estamos sim cansados e estamos sim aflitos. O que nos falta então? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Está faltando à criatura o quê? Ir até Jesus. Mas ele já antevia que aqueles que choram serão consolados. E ele está nos aguardando para consolar. Mas quem são aqueles que choram? Eu diria que numa linguagem popular, são aqueles cuja ficha caiu. Porque se você tem consciência do que você está vivendo, da situação que você está vivendo e das aflições que você está colhendo, você é o aflito desta bem-aventurança. Porque muitos de nós ainda não têm a consciência. E mesmo passando por aflições, bradam, criticam, imputam ao outro as suas infelicidades. Verdade ou não? Eu sou infeliz porque meu marido me faz infeliz. Porque meu marido não faz o que eu quero. Eu sou infeliz porque meu filho não escolheu a faculdade que eu queria. Eu sou infeliz porque o meu patrão me persegue. Eu sou infeliz por causa da política, eu sou infeliz por causa da globalização, eu sou infeliz porque a doutrina espírita não veio agora, só veio em 1857. Então a gente arranja infelicidade no outro. Nós ainda não somos os aflitos dessa bem-aventurança se nós estivermos colocando a culpa das nossas aflições no outro. Quando nós entendemos, e aí a doutrina espírita nos permite isso, que a lei é de causa e efeito, que aquilo que eu semeei, eu terei que verdadeiramente colher. Porque a lei é de justiça. Mesmo passando pelas aflições, eu serei então este bem-aventurado. E aí terei a certeza que serei consolado. A terceira bem-aventurança vai falar: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós estamos passando por uma fase de transição planetária. A Terra deixa de ser mundo de expiação e provas e passa a ser mundo de regeneração. A Terra não vai se destruir fisicamente. Nós estamos esperando isso há bastante tempo. O pessoal mais novo não vai saber o que é isso. É todos vocês, né? Só eu e o Tito, que somos da mesma idade. O pessoal mais antigo. Nós vamos lembrar que na virada do milênio, 31 de dezembro de 1999, poucos de vocês estavam aqui, estavam talvez quase nascendo. Nós estávamos esperando na virada do milênio o fim do mundo. Quantos venderam tudo que tinham, gastaram? Quantos fizeram tudo que não tinham feito? Quantos se desesperaram? Quantos? E aí imaginem o que pode ter acontecido. Virou o milênio, dia 1º de janeiro do ano de 2000, nós acordamos e o mundo não havia acabado. A nossa necessidade de fazer com que o mundo acabe, nós fomos buscar uma profecia maia para que no ano 2012 o mundo acabasse. Mais uma vez o mundo não acabou. E a decepção nossa é imensa, então a gente tem que inventar outra. Aí antecipamos, acho que foi em setembro de 2017 ou foi 2018, teve duas datas, 23 e 30, porque no dia 23 não acabou, no dia 30 tinha que acabar, também não acabou. A Terra não vai acabar, não vai se destruir, ela vai se transformar. Assim como ela deixou de ser mundo primitivo e passou a ser mundo de provas e expiações, nós vamos passar a ser mundo de regeneração.
mas nós somos os construtores desse mundo. Somos nós a quem Jesus chamou a edificar o reino de Deus primeiro em nossos corações, para que a gente pudesse ver o reino de Deus. Então, os mansos herdarão a terra. Mas é necessário que a mansuetude passe a habitar em nossos corações. Porque quando alguém nos agride, como é que nós reagimos? Quando alguém nos diz um palavrão, como é que nós reagimos? Quando alguém diverge da nossa opinião, o que é que a gente faz? A gente bate boca. Até que a gente consiga impor a nossa opinião. E se for no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nas outras redes sociais, se a gente não consegue convencer o outro ou a gente está aborrecido o suficiente, o que é que a gente faz? Exclui. Bloqueia. Se na época de Kardec nós duelávamos, e aí colocávamos a vida para o duelo, hoje a gente duela nas redes sociais. Evoluímos muito, nós não estamos matando mais ninguém fisicamente, mas a gente mata no pensamento, no coração e na rede social. Mas onde está então o respeito pelo outro? Pela opinião do outro? Pela bagagem intelectual e moral que o outro tem? Pela construção que o outro fez ao longo da vida dele? Eu preciso fazer com que a mansuetude venha habitar o meu coração. E para isso eu preciso abandonar esse sentimento de beligerância que nós temos. De disputa, de embate. Mesmo que seja só no pensamento. Porque algumas vezes a gente não verbaliza. Às vezes a gente põe um sorriso no rosto e na mente a disputa, o duelo. No coração, a rejeição, a mágoa. É necessário que a mansuetude venha para os nossos corações. E aí vem a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí me chamou a atenção, e isso se repete na Bíblia, fome e sede serão fartos. Fome e sede serão saciados. Por que só não fome? Por que só não sede? Nenhuma palavra na Bíblia foi colocada de forma equivocada, assim como na doutrina espírita também não. Cada uma das palavras tem um significado. E aí eu fiquei inquieta com relação a essa questão da fome e da sede. No mundo material, nós conseguimos passar algum tempo sem comer. Nós conseguimos passar algum tempo sem beber. Mas nós conseguimos substituir a comida até pela bebida. Mas a partir do terceiro dia sem ingestão de nenhum líquido, o nosso organismo começa a se debilitar. Ao ponto de nós chegarmos à fatalidade, se for o caso, nós vamos morrer desidratados. Então eu imagino, e aí é uma interpretação minha, que a fome estaria mais associada a uma necessidade imediata de suprir o corpo físico, e nós poderíamos ter a sede como uma necessidade mais imediata, mais prolongada. Ainda assim, se nos faltar o alimento do corpo físico e se nos faltar o alimento do corpo espiritual, que seria esse excedente de vida que nós poderíamos ter, mas ainda se nós tivermos fome e sede de justiça, nós seremos saciados. E aí eu fiquei com aquilo me martelando. O que é essa fome e essa sede de justiça? Lembram da primeira reflexão que eu chamei vocês a fazer sobre a justiça? Que fome e que sede de justiça é essa que nós teríamos para sermos saciados? Será que é a justiça de fazer com que o outro cumpra uma determinada lei? Fazer com que o outro seja submetido a uma determinada penalidade? Aquilo que me atingiu, eu exigir que um ser acima de mim, autoridade, faça com que o outro pague pela agressão que eu sofri? Será que é essa a justiça?
Onde termina então o sentimento de justiça e começa o sentimento de vingança? Será que nós sabemos diferenciar esses dois sentimentos? E aí eu ainda continuei inquieta com isso. Mas lá na frente, no Sermão da Montanha, eu não vou ler o sermão todo, no mesmo capítulo 5 de Mateus, no versículo 20, Jesus diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí me inquietou mais ainda o fato de Jesus repetir a palavra justiça. E ele dizer o seguinte: aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Mas se a justiça dele não for maior que a dos fariseus e a dos escribas, ele não conseguirá ver o reino dos céus. Uma parte. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que dominavam a técnica da escrita e da interpretação das leis. Então, eles eram pessoas de destaque porque eles tinham a autoridade de interpretar a lei mosaica, a Torá. Então, o que eles diziam era quase que inquestionável. E quem eram os fariseus? Um grupo também dissidente que interpretava a Torá, não a Torá escrita, mas a Torá oral. Então, pela tradição, eles passavam de pai para filho, de filho para neto, eles passavam os ensinamentos de Moisés, mas eles eram presos às práticas exteriores. Inclusive, eles chegaram a perseguir Jesus, exigindo que Jesus cumprisse a Torá à risca. Vocês vão se lembrar que em um determinado momento Jesus senta para comer com os apóstolos e não lava as mãos. Quem chega para criticar Jesus? Os fariseus. Como é que ele se senta com os homens e não lava as mãos para fazer as refeições? Então, os fariseus, eles eram dados às práticas exteriores. Jesus, então, diz que aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Mas que se a sua justiça não for superior à dos fariseus e à dos escribas, ele não poderá ver o reino dos céus. Ora, se ter fome e sede de justiça é uma das bem-aventuranças que faz com que a criatura chegue ao reino dos céus, que impedimento é esse para que a criatura não possa ver o reino dos céus? E continuava me inquietando essa questão da justiça. Em João, capítulo 2, versículo 1, ele vai argumentar, ele vai dizer por que é que ele falava aquelas coisas, os ensinamentos de Jesus. E ele diz: falo essas coisas para que vocês também não pequem. Mas ainda assim, se pecarem, que vocês saibam que tem um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Fico pronto. Agora eu vou passar uma semana toda sem dormir, que já era pouco que eu estava inquieta com aquilo. Jesus é então o justo por excelência. Onde vai existir a ligação entre o justo e a justiça? E aí eu saí pesquisando. A justiça para Jesus não é aquela justiça que nós imaginamos, na verdade, que será feita pelos homens. A justiça do texto da bem-aventurança é a qualidade do justo. O justo tem como qualidade a justiça. E aí muita coisa se aclarou para mim. Se Jesus é o justo por excelência, assim João Batista diz para a gente, basta a gente buscar do comportamento de Jesus onde é que ele manifesta essa característica de justo. E aí tem um ensinamento fundamental dele, eu diria que é o ensinamento basilar. É o ensinamento onde a criatura vai conseguir construir o edifício do reino de Deus, que é o fazer para o outro o que você gostaria que ele fizesse.
Digam-me vocês, existe em algum momento que esse ensinamento não cabe? Procurem ver. Enquanto vocês estão pensando, esse ensinamento não foi Jesus que trouxe para a gente. Ele já é o ensinamento dos antigos. Mas no ensinamento dos antigos, não existia essa proposta ativa que Jesus vem nos trazer. Se vocês olharem todos os ensinamentos de Jesus, todos eles trazem um verbo de ação. Então, é o pedir e obtereis. Pedir é um verbo de ação. Buscai e achareis. Buscar é um verbo de ação. E quando achar, batei, e a porta abrir-se-vos-á. Então, em cada ensinamento de Jesus tem um verbo de ação. Não podia ser diferente. O ensinamento para os antigos era para conter a criatura a não fazer o mal. Então, o ensinamento antes de Jesus era: não faça para o outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse. Contendo a criatura nas suas condutas. Você gosta de ser agredido? Quem gosta de ser agredido? Então, não agrida. Você gosta de ser humilhado? Então, não humilhe. Você gosta de ser rejeitado? Então, não rejeite. Observe que os ensinamentos eram mais para conter os vícios morais da criatura. Você gosta de ser roubado? Não roube. Você gosta de alguém mentir para você? Não minta. Contendo a criatura para que a criatura conseguisse domar as suas más inclinações. Jesus chega e diz: não é suficiente não fazer o mal. É necessário que você assuma uma postura ativa, passando a fazer para o outro o bem que você gostaria de receber. Gente, isso é uma interpretação absolutamente diferente. Conter a criatura, como os antigos faziam, e estimular a criatura a fazer o bem, são duas coisas completamente diferentes. Então, Jesus propõe que, ao invés de não fazer para o outro aquilo que você não quer que ele faça, você passe a fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Passamos a dizer, então, que essa proposta de Jesus, ela é a medida do justo. Ele não é o justo, por excelência? Qual é a medida do justo? Como característica de justiça é: o que eu quero, eu vou passar a fazer. Então, se antes a proposta é: se não quer ser roubado, não roube, a proposta agora é: se quer ser respeitado, respeite. Se quer ser admirado, admire. Se quer ser elogiado, elogie. Se quer ser reconhecido, reconheça. Se quer ser ajudado, ajude. Se quer ser amparado, ampare. Se você quer companhia, acompanhe alguém. Digam se é a mesma coisa ou é absolutamente diferente. Se nós queremos ser respeitados, o que eu preciso fazer? Respeitar. Se eu quero que a minha opinião seja ouvida, eu preciso ouvir a opinião alheia. Se eu quero ter a liberdade de expressão, por exemplo, no Facebook, eu no mínimo preciso entender que o outro tem que ter respeitado a liberdade de expressão dele. Essa então é a medida que Jesus traz para a gente como proposta, para que nós consigamos ser justos. Porque eu não posso querer para o outro algo diferente do que eu quero para mim. É a proposta dele. Como é que eu posso querer só o bem para mim e o mal para o outro? Então eu entro em desequilíbrio. Aí eu passo a exercer injustiça. Se eu quero atenção para mim, holofotes para mim, treva para o outro, eu estou em desequilíbrio. Como é que eu posso entender que o outro é tão merecedor de justiça como eu sou? Quando eu ocupo a posição do outro.
eu vou pedir a vocês que vocês pensem no nome de vocês. Cada um pense no seu próprio nome. Posso fazer uma brincadeira? Claro. Verbalizem o nome de vocês. Digam o nome de vocês. Aí vocês estão assim, bem tímidos, né? Eu vou pedir agora que vocês digam de novo o nome de vocês. Melhorou um bocado. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos. Botem as mãos nos olhos. Verbalizem o nome de vocês. Vocês mudaram a essência de vocês? Não? Agora eu quero que vocês botem a mão nos ouvidos e tapem verdadeiramente o som, antes de eu terminar de falar, porque senão vocês não vão cumprir o que eu estou pedindo, né? Vocês não vão nem me ouvir, fica com aquela cara assim, parece o pessoal do Silvio Santos. Digam o nome de vocês. Vocês mudaram a própria essência? Não? Posso pedir só mais uma coisa? Aliás, duas. Sentem em cima das mãos de vocês. É bem rapidinho. Não vai dar tempo de gangrenar a mão de ninguém, não. Digam o nome de vocês. Agora, sem tirar a mão de onde está, cocem o nariz de vocês. Com a língua. É difícil? Podem tirar as mãos de baixo. O cego deixa de ser um espírito só porque não está vendo? Porque tem limitações no corpo físico? O surdo deixa de ter a essência dele enquanto espírito só porque não está ouvindo? Aquele que não tem mobilidade nas mãos deixa de ter a própria essência só porque não consegue coçar o próprio nariz? Não. Deus nos permite atuar em diferentes papéis a cada nova encarnação para que nós tenhamos a oportunidade de experimentar a vida do outro. Necessariamente colhendo os frutos do que nós plantamos no passado. Se eu faço mau uso da visão, Jesus já nos disse que é melhor entrarmos na vida sem o olho, que é melhor que arranquemos o olho, do que entrar na vida e permitir que aquele olho seja motivo de perdição novamente. Se eu usei mal a visão numa encarnação passada e eu tenho a oportunidade de reencarnar e posso tanto vir cego, porque a lei é justa, eu joguei fora um patrimônio que eu tinha, eu vou entrar na vida agora sem o patrimônio, não é assim? Desperdicei, joguei fora, vou entrar na vida sem o patrimônio. Mas eu posso pedir a Deus a oportunidade de vir com a visão e dar visão àqueles que não têm. Não posso? Se eu usei mal a fala numa outra encarnação, eu posso vir muda, porque eu joguei fora o patrimônio que eu tinha, não é assim? Mas também eu posso pedir a oportunidade de ser espírita, divulgadora da doutrina espírita, expositora da doutrina espírita. E tocar os corações daqueles que eu fiz cair numa encarnação passada. Posso? Posso. Qual é então a medida do justo? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Essa é a medida do justo. Jesus, sabendo que nós não temos condição de aprender o que é o verdadeiro amor, porque esse verdadeiro amor nós só vamos conseguir aprender no mundo que, eu não diria até no começo do mundo de regeneração, talvez lá pela metade do mundo de regeneração que a gente consiga entender o que é o verdadeiro amor. Porque é quando a criatura haverá de ter domado, dentre as suas más inclinações, o orgulho e o egoísmo. Quando a criatura conseguir ver o outro semelhante como um igual. Quando nós conseguirmos imaginar que estamos aqui na Terra não para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. Fazendo todo o bem que está ao nosso alcance para fazer o outro feliz. A paga será a felicidade e não o contrário. Não é buscando aqui fazer-nos felizes
porque nós vamos chegar ao reino de Deus. Jesus, sabendo que nós não tínhamos condição de compreender o que é esse amor, ele nos deixa talvez um dos ensinamentos mais acessíveis para nós que ainda estamos na caminhada, a medida do justo. Porque se aquele que me fere, que me atinge, que me causa alguma dor, Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes, 7 vezes. Nós estamos, eu diria assim, nós estamos preparados para perdoar? Nós somos capazes de perdoar? Jesus, quando recebia uma chicotada ou quando era humilhado, o sentimento dele era de compaixão. O nosso basta chamar de feio, Ave Maria. O Leandro Carnal, dando uma palestra uma vez, e ele disse, olhe, nós estamos nos afetando desnecessariamente. Eu sou o careca. Vocês conhecem o Leandro Carnal, ele é careca. Então, se alguém passa no trânsito e olha para mim e diz assim, ei, careca. Bom, eu sou careca. Por que eu vou ficar com raiva dele me chamar careca de careca se eu sou careca? Eu iria estranhar se ele me chamasse de cabeludo, mas eu sou careca. Agora, se ele me chama de feio, eu tenho duas opções. Ou eu me aceito verdadeiramente feio, como eu sou, e ele diz, isso não sou eu, pera, porque eu sou linda. E humilde, né, Vês? Ou eu me aceito feio, ou então eu aceito que ele é cego. Eu sou bonito, ele está me vendo feio, problema dele. É um passo para a construção do nosso equilíbrio interior. Agora, se ele chama a minha mãe daquela coisa, ei filho, daquilo, eu vou pensar duas coisas. Primeiro, a minha mãe é verdadeiramente o que ele está dizendo? Bom, eu não sei. Se é, talvez tenha sido um problema dela com o meu pai. Isso o Leandro Carnal falando. Mas se a minha mãe não é, por que eu vou me afetar? Por que nós estamos nos afetando? Por que a gente não respeita a opinião do outro? Por que a opinião do outro tem que ser menor do que a minha? Será que eu não poderia estar errado e a opinião do outro é que verdadeiramente estaria certa? O que foi que eu já construí em termos de bagagem para não respeitar pelo menos a opinião do outro? E aí eu vou inverter. Eu quero ser respeitado, então eu preciso primeiro respeitar. O respeito, então, para nós, criaturas, seria o pontapé inicial para que nós pudéssemos colocar em prática a medida do justo. Porque é respeitando o outro que eu vou poder ter para mim o respeito que eu desejo. Jesus, sabendo que nós não temos condição de entender o que é o verdadeiro amor, deixa para a criatura humana a lição fundamental do respeito, de fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, a medida do justo. Em todo momento da nossa vida nós temos condição de fazer isso. Vamos errar? Vamos. Nós vamos sair daqui hoje e vamos continuar errando. Mas nós temos a oportunidade de, a cada momento de errar, nós podemos parar e refletir sobre o nosso erro. A doutrina espírita não diminui em nada o ensinamento de Jesus. Ela acrescenta. Não é somente fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, ou seja, fazer o bem. E a doutrina espírita acrescenta. É fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque muitas vezes a gente tem condição de fazer mais, fazer além e não faz. Muita paz, meus irmãos.